Todos têm dons? Essa é uma pergunta que marca muito a igreja nos dias atuais, né? Hoje há um grande movimento nas igrejas do conhecimento, desenvolvimento, né? Grandes igrejas já estabelecidas, outras se desenvolvendo nesta área. E os dons sempre foram algo muito comentado, mas pouco explicado e muito menos conhecido, né? As pessoas fizeram uma coisa muito mística no que diz respeito aos dons, mas é importante você entender, primeiramente, todos têm dons espirituais. Como assim todos têm dons? Vou explicar melhor. A partir do momento que você está conectado a Jesus, você pertence à igreja, você nasceu de novo, né? Então você faz parte do que nós chamamos de corpo. Eu não vou entrar em detalhes muito sobre o corpo de Cristo, que isso é um assunto para o nosso próximo capítulo. Mas você está inserido no corpo. E o que acontece? Então você é parte dele. Nenhuma parte do corpo está no corpo sem necessidade. Quando Paulo faz uma comparação, né, em 1 Coríntios 12, sobre corpo, ele também cita isso em Romanos, né, mas vamos nos ater mais a Coríntios. Ele fala sobre corpo numa explicação, é uma forma dele comparar para que se pudesse explicar. Então, a partir do momento que você está conectado a Jesus, né, você faz parte da igreja do Senhor, então você tem pelo menos um dom espiritual. Eu quero fazer esta afirmação para você. Todos têm dom. Todos. Pastor, tem gente que pode ter mais dons que outras? Sim. Mas uma coisa é certa biblicamente. Todas as pessoas têm pelo menos um dom espiritual. Mas nós acreditamos que com o desenvolvimento dessa pessoa, né, quando ela começa a se desenvolver na igreja, trabalhando, servindo, Deus vai acrescentando dons, né, despertando dons para formar nela uma característica única para que ela possa exercer algo com excelência para o reino. Mas eu quero ler o texto bíblico para você entender o que eu estou dizendo. 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos fazer uma leitura aqui para ajudar você a esclarecer melhor. Vamos ler o versículo 7, que diz assim, ó: a manifestação do Espírito, quando eu falo Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então, Paulo está dizendo o seguinte, que essa manifestação do Espírito, que é o dom, é concedida a cada um, não diz para alguns, porque está falando sobre a igreja, está falando sobre o corpo, né? Visando, cada um visando a um fim proveitoso. O que isso quer dizer? O dom não é para você guardar, para você esconder, para você enterrar. O dom tem um fim proveitoso, como eu falei anteriormente. Qual é o fim proveitoso? É utilizar esse dom para abençoar e para servir ao nosso próximo, seja o nosso próximo na igreja, os nossos irmãos da fé, ou seja o nosso próximo fora da igreja com os dons espirituais. Então aqui diz, é concedida a cada um, não diz a alguns. E no mesmo capítulo, aqui no versículo 11, diz assim, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas. Falando sobre o quê? Sobre os diversos tipos de dom. Então há diversos tipos de dons e é o mesmo Espírito, né, que realiza tudo isso. O dom Deus, o Espírito Santo dá dons diferentes para as pessoas. E diz assim, ó, distribuindo-as como lhe apraz. Quer dizer, segundo a vontade dele. Não sou eu que escolho o dom que eu tenho. É Deus que dá. O Espírito Santo que diz qual dom devemos ter. Na verdade, qual dom que ele nos dá. E ele diz assim, ó, a cada um
individualmente. Quando ele fala a cada um, mais uma vez, não diz para alguns, ou para poucos, ou para uma nata, um pequeno grupo, elitizado, que tem um chamado diferenciado. Não, a cada um individualmente. Por que ele fala individualmente? Por quê? Porque muitas vezes nós pensamos que vamos ter o mesmo dom de outras pessoas, porque fazemos parte daquela igreja, fazemos parte daquele grupo. Não, os dons são dados pelo Espírito Santo, eles são diferentes. Então, Deus, quando nos criou, ele já nos criou com um propósito. E para cumprir esse propósito, Deus vai nos dar algumas ferramentas, né? É o nosso temperamento, né? Os nossos dons, as nossas paixões. Também ele vai vai aproveitar as nossas experiências de vida para formar a nossa personalidade, para que a gente cumpra o nosso propósito. Eu não vou me aprofundar nesse assunto, é um assunto muito importante, mas eu não posso me aprofundar aqui com vocês sobre este tema, né? Mas ele é muito importante. E o que eu digo para vocês, né? Os dons, como diz aqui, vêm sobre a igreja, mas é uma escolha do Espírito para cada um individualmente. E o que o Espírito Santo faz é distribuir esses dons dentro da igreja de uma forma que uma soma de dons diferentes gerem uma característica nesta igreja, gerem um perfil nesta igreja, que se complementem. É individual, mas é como, vou usar um termo aqui, como peças de um quebra-cabeça, né? As muitas peças diferentes encaixadas, elas vão gerar uma imagem completa. No caso, a igreja e os seus dons e o serviço que é proposto pelos dons vai gerar a imagem de Cristo dentro e fora da igreja. Então, este é o princípio, né? Mas é importante lembrar também o que não são dons, né? Então, habilidades naturais, o talento natural, isso não é dom, né? Existem princípios que a pessoa tem facilidade ou até mesmo tenha algum conhecimento, né? É possível que alguém, por exemplo, toque muito bem e não tenha um dom para adoração. Ele sabe cantar, tudo bem, a voz é bonita, isso não quer dizer que a pessoa tem uma unção para adorar, porque adorar ou cantar para Deus não é só voz cantando, né? Tem uma unção, uma presença de Deus, uma direção para isso. Então, às vezes nós falamos, fulano tem um dom para isso, às vezes não é um dom, é uma habilidade, é um conhecimento adquirido, que não é um dom. E muitas vezes nós confundimos. Então é importante entender que também existem coisas que não são dons. Os dons, como eu disse no começo, é uma capacitação sobrenatural de Deus para a realização de uma obra com excelência, né? Visando o bem comum, visando o bem do nosso próximo.